Boa noite a todos. Todos me ouvindo bem? Joia, maravilha. Bom, hoje nós vamos falar sobre plano de manutenção. E o plano de manutenção, eu começo a apresentação falando justamente uma contradição, né? O plano de manutenção não é sobre o prédio, mas é sobre quem vai lembrar dele quando você sair. Ou seja a construtora, depois que saiu do canteiro, entregou o prédio, seja você um gestor de empreendimento que está gerindo, a pergunta que fica é: quem que vai lembrar do prédio, quem que vai lembrar das coisas a serem feitas para que ele dê manutenção, para que ele continue sendo manutenido após a sua saída? Então essa provocação que eu faço aqui no início, não é sobre o prédio, é sobre quem vai lembrar dele quando você sair. Nós não somos, nós sempre estamos. Nós somos a construtora, estamos construindo e entregamos o prédio. Nós estamos gerindo e entregamos o nosso mandato, e vai vir um próximo. Então a pergunta é: quem que vai lembrar do prédio depois que você sair? E aí a gente começa com uma pergunta. No final das contas, o que é que você quer? Para a gente entender a manutenção de um empreendimento, a primeira pergunta que você precisa saber é como é que você quer trabalhar. Como eu quero trabalhar? De que maneira eu gostaria de trabalhar? Os prédios, normalmente eles são entregues e como não tem um roteiro, uma rotina programada, não existem processos, as pessoas vão fazendo na medida do que entendem daquilo que é emergencial, daquilo que é mais importante. E aí vai fazendo, vai entregando. À medida que alguém vai cobrando alguma coisa, vai fazendo. Mas como é que você de fato gostaria de trabalhar? Então essa é a primeira pergunta. A gente vê essa ilustração bacana, com vários itens a serem manutenidos no prédio, fachada, extintores, elétrica, tantas coisas diferentes, Mas como é que você quer trabalhar? E aqui eu trago uma maneira que é uma sugestão. Será que essa maneira é boa de trabalhar? É uma pergunta. Então, será que seria bacana eu começar a minha semana no trabalho, eu considerando que eu sou um síndico ou sou um gestor de um empreendimento, como esse aqui, até como o próprio centro de convenções, é um empreendimento. Eu chego segunda-feira para trabalhar. O que eu gostaria de receber? Eu gostaria de ter uma programação de tudo que vai acontecer essa semana. Olha, segunda-feira vai ter lavagem dos tanques, terça-feira vai ter a poda da jardinagem, quarta... Eu queria que alguém me dissesse o que fazer, porque é tanta coisa, são tantas coisas no prédio, que eu buscar o que tem que fazer já demanda muito trabalho. Então, a primeira coisa é: eu gostaria que alguém me dissesse o que fazer. Outra coisa, eu gostaria que os locais estivessem sinalizados e os prestadores que vão fazer esses serviços que estão na agenda, eles fossem notificados. Alguém mandasse uma mensagem para eles. E aí, fulano, tá tudo certo para você estar aqui terça-feira para poder fazer a poda do jardim? Ô cicrano, tá tudo certo para você vir aqui fazer a limpeza da piscina? Ó Beltrano, tá tudo certo para você vir aqui trocar lâmpada? Então, essa sinalização de todos os prestadores, eu queria que eles já soubessem, que eu não tivesse que fazer isso, para ter que notificar cada um deles. Isso seria bacana? Eu acho que seria legal, Então, fora isso, tem um checklist detalhado de evidências da execução. Pessoal, perceba que os prestadores de serviços, eles são funcionários e eles têm rotatividade nas suas empresas. Então eu tenho uma empresa de manutenção elétrica, os funcionários que dão manutenção, eles tiram férias, eles têm rotatividade, às vezes estão numa empresa, às vezes estão em outra. Tem um funcionário que, faz um trabalho de manutenção, não necessariamente é o mesmo funcionário, às vezes é o turno do outro funcionário que vai fazer aquela preventiva. A pergunta é: se é um funcionário novato, será que não tem tanta experiência quanto aquele que sempre trabalhou com você? Será que ele vai ter um checklist detalhado de como ele tem que trabalhar? Ou eu vou ficar na expectativa, na esperança de que ele saiba exatamente o que fazer e não necessariamente ele sabe? E ele pode não saber nem fazer o trabalho dele corretamente e também nem registrar corretamente o antes e o depois para poder criar a evidência de que o trabalho foi feito. Que isso é algo absolutamente necessário. Pronto, mas vamos supor que eu tenha tudo isso. O que está faltando?
um histórico registrado e relatórios analíticos. Ou seja, eu quero que esse registro que esse funcionário fez, que normalmente está no grupo de WhatsApp, ele tirou as fotos e mandou no grupo do WhatsApp do condomínio ou da gerência, ou então ele mandou diretamente para a gerência do condomínio ou para o supervisor. Eu queria que essas fotos não tivessem no WhatsApp de alguém. Eu queria que estivessem em algum lugar que eu pudesse resgatar. Você assim, poxa, aonde está a evidência de que a poda do jardim foi feita, de que a lâmpada foi trocada? Alguém tem essa evidência? Poxa, eu conseguisse pegar isso rapidamente no sistema. Não é isso? Então, e eu tendo vários relatórios como esse, no final eu conseguiria ter um relatório analítico, eu teria dados para poder avaliar o desempenho da manutenção, saber se anda bem ou anda mal, né? Então, você concorda que se eu trabalhar dessa forma aqui, é o ideal de que um sistema de manutenção, um sistema de gerência, de gestão de manutenção predial, funcione. Então, isso aqui é o sonho de consumo para quem é gestor de empreendimentos. E é o sonho de consumo também para a construtora, que entrega um prédio para alguém gerir, para uma equipe gerir, e esse prédio continua sendo bem gerido, mostrando que a imagem daquilo que foi entregue perpetua, ele perdura. E a valorização que fica quando alguém entra, poxa, que prédio é esse? De que construtora é essa? A construtora já saiu tem muito tempo, mas quem está dando manutenção está fazendo um bom trabalho para poder limpar o nome dela, vamos dizer assim, para poder manter o nome dela. Dizer assim, porque o que ela entregou é algo de qualidade, porque a equipe que está trabalhando não só trabalha bem para poder mostrar a sua entrega, como entrega também, evidencia também que o empreendimento que foi entregue está tudo ok. Então, não é algo bom só para quem está usufruindo, mas é bom também para quem vendeu o empreendimento e percebe que aquele empreendimento que ele vendeu ainda está bonito, ainda está ok, ainda está funcional. Né? Então, essa é a forma de trabalhar dos sonhos. Vamos lá. Aí, quando a gente olha para aquilo que a gente tem que controlar, olha que coisa louca, olha quantas coisas a gente tem. E eu fiz questão de tentar separar aqui em duas maneiras diferentes de enxergar um prédio e dividir de uma forma fácil e simples. Então, ou eu posso enxergar um empreendimento a partir dos seus sistemas prediais, e aí eu tenho 4 sistemas básicos, que são os sistemas hidráulicos, os elétricos, os mecânicos e os civis, ou eu posso enxergar a partir das áreas de edificação, e eu de cima para baixo, eu venho pela cobertura, pavimentos, fachada, terra e subsolo. Cada um deles, seja pelo ramo azul, seja pelo ramo amarelo, eu vou ter os mesmos equipamentos e os mesmos sistemas. A diferença é como eu vou classificá-los para facilitar a minha busca, mas é a mesma coisa. E aqui eu dou exemplo dos 27 sistemas. Eu peguei aqui um exemplo de um prédio de alto padrão, né? Um condomínio de alto padrão. Eu vou falar dele ao longo do tempo, ao longo dos slides aqui. Tá? E aí, esse monte de equipamento que eu tenho que dar manutenção, quando eu faço a manutenção passo a passo dele, né, e vou gastando dinheiro dele, vou colocando cada gasto que eu faço numa caixinha, ele vai me gerar no final uma planilhona que básica. Olha que planilha linda aqui, maravilhosa. Eu tenho vários sistemas de manutenção à esquerda, na primeira coluna, piscina, jardim, pragas, móveis, etc e tal. E aqui são os 12 meses do ano, e para cada mês eu vou entregando, né, eu vou gastando um dinheiro. Porque no final, o plano de manutenção, um dos subprodutos do plano de manutenção é a previsão orçamentária. Eu tenho que saber o que fazer, como fazer, quando fazer e quanto vai custar. Então, no final, vou ter uma planilhona dessa aqui. Mas essa planilhona é complicada de você mostrar, visualizar. Então, eu junto ela com outras despesas do condomínio e depois faço isso aqui para eu ter um resumão. Aí eu consigo ter um relatório analítico, uma coisa diferenciada, algo que eu consigo mostrar numa assembleia de maneira mais clara. Então, se você for olhar aqui nesse gráfico de pizza, a minha manutenção está tudo nessa parte vermelha e nessa parte verde. A parte vermelha é o total de manutenção e conservação, ou seja, os gastos de contratos, e em verde são os materiais que não estavam previstos em contratos.
Ou seja, tem um contrato, mas nem tudo que vai ser utilizado eu sei. Então não tem como prever isso. Então eu vou deixar isso como uma margem de que eu vou utilizar. E meu plano de manutenção ele tem que prever isso aqui. Tá ok? Então um dos subprodutos do plano de manutenção é uma previsão orçamentária, né? Visto isso, eu vou começar a fazer algumas perguntas interessantes. Então a primeira pergunta que eu faço é sobre cultura de manutenção. Como é que um plano de manutenção pode deixar de ser apenas uma exigência técnica e se tornar, de fato, né, uma ferramenta de planejamento financeiro e valorização patrimonial? Ou seja, imagine assim, quantos de vocês moram em condomínios? E aí, essa é uma pergunta que você se faz. E a segunda é, quantos condomínios que você... né, será que o condomínio de vocês tem um plano de manutenção? É raríssimo. Ou seja, tem uma programação, alguém que diz assim, olha, eu estou prevendo fazer tudo isso aqui ao longo do ano, mas no final do ano eu só fiz 70%, então só fiz 80%. E esses 20% que eu não fiz foi por isso e por aquilo. Alguém sabe dizer isso? Isso é muito difícil. É quase... A gente não tem essa cultura, nós estamos ainda muito atrasados nesse sentido. Então, o primeiro passo para eu fazer isso é uma prestação de contas. Então, eu preciso tornar obrigatório na prestação de contas a apresentação do plano de manutenção. Quando eu faço isso, defino isso em RI, regimento interno, que é uma assembleia que pode ser feita a qualquer momento, específica com esse tema, eu posso alterar o rito da previsão da prestação de contas, incluindo o plano de manutenção. Então eu sei que todos os próximos síndicos vão ter que apresentar isso. Basta que o primeiro faça isso, para que todos os outros, né, consigam entender, copiar e fazer a mesma coisa. Então o primeiro passo é esse. O segundo passo é uma previsão de longo prazo. A gente está acostumado a fazer uma previsão orçamentária de 1 ano, ou de 2 anos no máximo, que é o tempo máximo de um mandato. Poxa, por que eu não faço uma previsão de 5 anos? Por que eu não faço uma previsão de 5 anos, de 10 anos? Porque durante 5 anos o prédio está na garantia, depois de 5 anos não está. E quem que vai dar manutenção nesses 5 anos? As inspeções prediais fazem parte do plano de manutenção. As lavagens de fachada fazem parte do plano de manutenção. Mas por que isso está sempre em taxa extra? Porque ninguém coloca isso no plano de manutenção, ninguém coloca isso na previsão orçamentária. Então, se eu fizer isso, em vez de botar meu prazo de 2 anos, eu boto meu prazo de 10 anos, eu sei que aquela minha previsão ela tem que se cumprir independente do síndico. Entra síndico, sai síndico, e eu sei o que é que tem que ser feito nesse ano. Quando entrar o próximo síndico, eu vou dizer, ó, querido, esse ano você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Já está previsto em orçamento. O máximo que eu posso fazer é postergar 6 meses ou adiantar 6 meses, mas já está previsto que naquele ano tem que fazer aquilo ali. Então, isso é o primeiro ponto para poder tornar isso uma prática. Então, a primeira coisa que eu faço é tornar isso um hábito, uma prática dentro da gestão dos empreendimentos. A segunda pergunta que eu faço é como é que eu tiro um plano do papel? Como implantar um sistema de manutenção que realmente seja utilizado pelos funcionários do condomínio? Ora, funcionários de condomínio, eles são, via de regra, são funcionários que não têm tanta formação acadêmica. Hoje em dia, está até muito comum eu ter técnicos em edificação, eletrotécnicos trabalhando dentro de condomínios, principalmente os condomínios comerciais, alguns residenciais clube grandes, que exigem realmente muita gente técnica trabalhando, mas isso não é tão comum. E como é que eu faço isso para poder tornar isso uma prática? Ou seja, eu pegar um condomínio, seja grande ou seja pequeno, e eu digo, cara, eu vou implantar um plano de manutenção e você vai utilizar. Como é que eu faço isso? Então, eu trago aqui, né, o seguinte, que é um tradutor. O plano de manutenção, ele é o tradutor da engenharia. Ou seja, ele vira um instrumento de engenharia que converte na única língua que a Assembleia entende. Cronograma e desembolso, ou seja, um calendário e dinheiro. Então eu pego o plano de manutenção e tenho que transformar nisso aqui para que isso aconteça. Senão ele não vai acontecer. E aí eu utilizo 2 coisas importantíssimas que as pessoas não entendem. Eu já, depois de 10 anos, atuando dentro da assessoria técnica de condomínios, eu consegui observar. A primeira coisa é que o plano de manutenção trabalha em dupla. Não adianta eu fazer isso, entregar isso para um supervisor de manutenção
ou entregar isso sozinho para um manutencista ou um zelador. Eu tenho que ter duas pessoas nesse plano. Um é o gestor, que é o cara que vai controlar as manutenções, vai controlar os contratos, vai fazer a fiscalização dos contratos de manutenção, vai entrar em contato com os responsáveis dos contratos. É a pessoa que vai estar tirando e colocando manutenções, tarefas ali no plano. E tem uma pessoa que vai estar em campo fiscalizando, acompanhando as atividades e tirando as fotos do antes e depois. E dando ok que aquela tarefa foi feita, que foi executada. E ela custou X reais. Por quê? Porque precisou uma peça a mais. Então, eu tenho que ter essas duas pessoas. Não adianta uma pessoa só. Não adianta entregar o plano de manutenção para um supervisor e achar que ele sozinho vai fazer o plano, gerenciar o plano e vai registrar a execução. Não funciona, pessoal. Isso aí já tem uma experiência de vários condomínios. O que funciona são duas pessoas. Eu tenho um gerente, tenho um gestor e tenho um supervisor de manutenção ou um manutencista que vai acompanhar as manutenções. Então, o primeiro passo é esse. E o segundo é treinamento, ou seja, isso tem que ser feito continuadamente, porque essas pessoas, além de esquecer, elas tiram férias, elas são substituídas, existe a rotatividade e eu tenho que manter a coesão da equipe independente desse tipo de ocorrência. E vai acontecer. Condomínio é um dos locais que mais tem rotatividade de funcionários. Então, se não tiver treinamento constante, não adianta nada. E um sistema flexível, porque por mais que eu seja previdente, eu nunca vou conseguir botar todas as manutenções necessárias dentro do plano. E aí, eu preciso que ele seja capaz de criar manutenções avulsas, que a gente chama de corretivas, né? Mas é uma manutenção avulsa, e aí essas manutenções juntas, no final do ano, eu tenho dizendo assim, olha, cara, eu fiz 300 manutenções avulsas nesse sistema, poxa, tá na hora de colocar isso já na preventiva, porque isso com certeza vai acontecer no ano que vem também, né? Então, aí eu faço isso. Então, meu sistema tem que ser flexível para que isso aconteça. E aí, como eu tenho os 4 tipos de manutenção rotineira, né? Se você olhar na norma NBR 5674, que é a norma de plano de manutenção, ela tem essas 4 manutenções, que são a rotineira, a preventiva, a preditiva e a corretiva. Aquela rotineira é feita pela equipe interna do prédio todos os dias. A preventiva, que normalmente é feita pelos funcionários de empresas de manutenção, né? E ela é feita mensalmente. A preditiva são ensaios com o objetivo de adiar ou antecipar uma preventiva. E a corretiva é um reparo que você faz. Então, todas essas iniciais aqui, no sistema de manutenção, elas serão manutenção preventiva. E aqui, a corretiva vai virar uma manutenção avulsa. Ou seja, todas essas aqui eu posso prever. Essa aqui é a única que eu não posso. É que vai virar manutenção avulsa. E aí eu dou um exemplo prático de um sistema de manutenção, tem outros. Esse é um sistema que eu uso. Então ele parece um Kanban, né? Um Kanban, onde eu tenho a fazer, feito, e a fazer, fazendo e feito, né? Então, só que aqui eu tenho uma anterior. Eu tenho a fazer, eu posso ter as pendentes, que são aquelas que estão ainda na época de fazer, as vencidas, que já passaram muito da data de fazer, as que estão em execução, e pode passar dias em execução até finalizar, e as manutenções concluídas, que são aqui. Essa que está em roxinho aqui, ó, essa que está em roxinho aqui, não dá para ver, mas essa aqui, ó, é uma manutenção avulsa. É uma manutenção que alguém criou, e aí gerou aqui a manutenção avulsa. Eu consigo depois filtrar só as manutenções avulsas que tiveram ao longo do ano, para poder saber, poxa, será que teve muita avulsa aqui? Dá para, de repente, colocar isso como uma preventiva no que vem, para não ter as mesmas surpresas que eu tive, né? E qual é o custo disso tudo, né? Ou seja, como calcular o custo efetivo do plano de manutenção, a taxa ordinária e o percentual que vai para o fundo de reserva? E aqui, Landim, tem uma pergunta interessante. Uma vez um síndico me perguntou, ele disse o seguinte: Celino, a minha taxa, a gente tem uma taxa aqui, um percentual que vai para taxa ordinária, que é de 5% ou 10%. Mas isso não é um valor calculado, é um chute. Como é que eu consigo saber qual é o valor de verdade que eu tenho que tirar da minha taxa de condomínio, qual percentual que eu tenho que colocar no fundo de reserva, ou no fundo de obras e melhoria, chame do que quiser, mas no fundo de reserva, para eu conseguir dar manutenção ao longo de todos os 10 anos do empreendimento, ou todos os 15 anos do empreendimento.
Qual é o valor de verdade? Você consegue calcular isso? Eu falei, bom desafio, calculei. E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz uma previsão, né? Primeiro coloquei os contratos de manutenção, então só aqui é um exemplo de um OS, de um contrato de manutenção, e aí, né, contrato de manutenção com peças, aqui é um exemplo de grupo gerador, tá? Mas coloquei em uma parte da planilha os contratos. Em outra parte da planilha, eu coloquei as grandes, tudo aquilo que a gente normalmente costuma colocar como taxa extra, que não é taxa extra, é uma preventiva, eu coloquei aqui. Então, por exemplo, lavagem de fachada é algo que, a depender da proximidade com o mar, eu tenho que fazer ou de 3 em 3 anos, ou de 2 em 2 anos, ou até anualmente. Então, eu coloquei, como o prédio está um pouco distante do mar, eu coloquei ele de 3 em 3 anos. Inspeção de fachada, eu tenho que fazer pelo menos aí de 5 em 5 anos, fazer inspeção de fachada. A reforma de fachada, como ele passaram 12 anos para fazer as dele, eu imaginei que vai demorar mais 14 ou 15 anos para fazer a próxima, então eu botei logo no final. Reforma de quadra. Uma quadra, gente, que está sendo muito utilizada, certamente você vai ter que pintar e reformar essa quadra de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos. Então eu coloquei aqui também. Impermeabilização de marquises. Você vai ter que fazer ela de pelo menos aí 5 em 5 anos, 8 em 8 anos. Você vai ter que ter um tempo de pelo menos checar essa impermeabilização, fazer alguma atuação nela. E piscina também. Piscina é óbvio, porque o rejunte ele vai desagregando ao longo do tempo e vai ter um momento que você vai ter que recolocar o rejunte da piscina completamente. Então, ela também tem um tempo, e eu não me lembro qual foi o tempo que eu coloquei, mas eu coloquei um percentual aqui. E proteção de incêndio anualmente, todo ano tem que fazer todas aquelas checagens. Então, quando eu olhei no final dos 15 anos, eu fiz a previsão para 15 anos, tá? Deu 9 milhões e 500. 9 milhões e 500. Por mês, isso dá 53 mil reais. E por unidade, é um apartamento, um prédio alto padrão com 174 unidades. 3 torres. Dava 304 por unidade. Ora, veja só, se é 300 por unidade e a taxa de condomínio em torno de 2 mil reais, quanto é 300 dividido por 2 mil? Então eu consigo calcular exatamente o valor aqui, ó, do fundo de reserva. Então, estava aqui o valor da receita média mensal, o fundo de reserva que é esse, faltava 4% e o necessário era 14%. Então, se eu pegar a taxa de condomínio que ele tem hoje, o valor que eu preciso pela taxa de condomínio, que normalmente a taxa de condomínio nesse condomínio é em torno de 1.800 a 1.900 reais, daria aproximadamente 14%, que é o valor, o percentual que eu tinha que tirar da minha taxa ordinária para colocar num fundo de reserva, um fundo de obras, para ao longo dos 15 anos eu poder fazer isso aqui tudo. Então aquele valor é um chute, pessoal. Você consegue calcular exatamente quanto é que você tem que botar todo mês no fundo de reserva. Não é 5%, é 10%, não, tem como calcular. A gente calculou aqui agora. Então dá para calcular esse valor aqui. E aí, aqui foi um resumo, né? Ou seja, em geral, o que é que eu vou gastar ao longo dos 15 anos nesse prédio? Foi de 2024 a 2039. Essa foi a conta que eu fiz. Não o prédio de hoje, não, 2 anos atrás, mas está aqui a conta feita, entendeu? Então, isso aqui, na Assembleia, as pessoas aprovam. As pessoas dizem, ok, poxa, aí tudo bem, eu aprovo 300 reais a mais para guardar num fundo de obra e esse fundo, todo ano, vai ser utilizado para fazer as manutenções daquele ano. Todo mundo topa, ninguém reclama. E ninguém reclamou. Todo mundo aprovou de cara. Por quê? Porque mostrou por A mais B que aconteceu. Entendeu? Então, isso é como eu calculo, né? Faço esse cálculo. Porque isso tem que estar no plano de manutenção também. Tem que estar no sistema também. E aí, o que é que eu tenho nesse gráfico? Se eu tenho o meu tempo de 15 anos e eu tenho um fundo de reserva, que ele vai crescendo um pouquinho porque tem inflação, mas as pessoas aprovam numa boa, né? No caso aqui, 5 anos. Mas se eu não tiver uma previsão e tiver uma necessidade extra e colocar isso como se fosse necessidade extra, que a gente sabe que não é, né? Tirando raras exceções, aí é mais difícil de você aprovar, né? As pessoas não gostam de surpresa, elas gostam de previsão. E aí, a quarta pergunta que eu faço, a penúltima pergunta, é até que ponto a ausência de manutenção pode comprometer a responsabilidade civil e criminal do síndico, mesmo quando o condomínio enfrenta problemas financeiros. Essa apresentação foi feita inicialmente em Canva.
E aí eles não conseguem apresentar em Canva, precisam apresentar em PowerPoint, tive que converter. Então, por isso que a conversão não ficou legal aqui, mas tinha uma animação bem bacana aqui agora. Enfim, a frase que o síndico normalmente fala aqui, não ter dinheiro, não protege ninguém, né? Porque a Assembleia, ela é clara, a Assembleia não é para você aprovar, é para você registrar quem está aprovando e quem não está. Você, óbvio, quer que o condomínio aprove, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, o que é cobrado dos gestores é isso. É a negligência, imprudência ou imperícia. Então, a falta de recursos do condomínio não é excludente de responsabilidade criminal civil para o síndico. Até mesmo porque isso é uma obra urgente, você pode fazê-la mesmo que a Assembleia não aprove. Você tem dinheiro, tem condições, você dá diligência, aquilo ali, você tem um laudo, uma situação dizendo que se você não fizer aquilo ali logo, pode gerar um risco muito grande, um acidente, você pode mandar fazer independente da Assembleia. Mas, caso não tenha o dinheiro, né, então aí você precisa arrecadar o dinheiro para poder executar, então quando ocorre um acidente, a Justiça não julga a má intenção, julga a negligência. E se você fez uma Assembleia, apresentou corretamente, você não está sendo negligente, você está sendo prudente. E aí seu dever não é garantir o direito. Quem tem esse poder é a Assembleia. Seu dever é diagnosticar, fazer um laudo, contratar um laudo de um engenheiro para poder verificar a situação, informar isso para a Assembleia e registrar em ata, principalmente aquelas pessoas que votaram contra a arrecadação do dinheiro para prevenir aquele acidente. Então, isso é muito importante e vai resguardar vocês no futuro. Então, esse é o trabalho do síndico. Ou seja, eu tenho um laudo de criticidade, tenho um orçamento equalizado para evitar eu escolher que a Assembleia escolha por preço. É outro problema, tem uma obra emergencial a fazer, as pessoas vão escolher por preço, que for mais barato. E não precisa ser assim. É possível você fazer seleções técnicas que olhem o corpo técnico das empresas, olhem a experiência das empresas, olhem o resultado dos clientes, o que é que os clientes têm a dizer sobre aquelas empresas. Você pode privilegiar isso em relação ao preço e você mostrando claramente isso na Assembleia, a Assembleia aprova. Eu acabei de aprovar agora uma reforma de fachada num condomínio que quem ganhou foi a reforma mais cara. A proposta mais cara foi quem ganhou. Os condôminos preferiram pagar mais caro e ter a tranquilidade de botar uma empresa boa do que botar uma empresa qualquer e ficar na dúvida. Então, dependendo de como você coloque, as pessoas não necessariamente vai comprar o mais barato, não. Se você souber colocar. E aí, você tem que ter um orçamento equalizado, uma ata detalhada, e você vai ter um escudo legal que vai, de uma certa forma, ter um risco técnico apresentado, decisão tomada e unidades que votaram contra. Isso tem que ter nessa ata. Aqui você tem um escudo para você dar continuidade. Para a gente finalizar, as tendências para o futuro. Beleza, tem plano de manutenção, tem sistema, eu sei como quero trabalhar, sei como eu tenho que contratar as pessoas que vão trabalhar no plano, sei como é que eu vou orientar elas, sei quais são as medidas que eu tenho que tomar, sei como eu tenho que calcular o plano, os custos do plano, mas e o futuro, né? Como é que as novas tecnologias, sensores, IoT, softwares de manutenção, inteligência artificial tendem a mudar a gestão predial nos próximos anos? Isso aí é uma pergunta interessante, porque o pessoal acha que a IA vai substituir tudo, né? Mas não é bem assim não, tá? Então, hoje é óbvio que a gente tem sensores, né, que você pode botar em motores, que vai melhorar um sensor colocado no motor, um sensor de vibração colocado no motor, ele vai me dar um tempo da manutenção preventiva que eu tenho que fazer naquele motor. Normalmente, para poder fazer troca, são 200 horas de uso de um motor, mas o sensor de vibração pode dizer, cara, você tem que trocar com 150 horas. Ou então, não precisa trocar com 200 horas não, troque com 300, porque está tudo ok ainda. Então, o sensor de vibração é uma preditiva, ele pode adiantar a preventiva ou postergar ela. Eu tenho sistemas como esse aqui, ó, da Aquasave, não estou ganhando um centavo aqui para poder fazer a propaganda deles, mas é um sistema maravilhoso. Os caras são muito bons. E eles colocam sensores nas caixas d'água e eles evitam uma dor de cabeça imensa
Eu sei exatamente quando a bomba está funcionando, quando ela está desligada, quando o tanque está cheio, quando o tanque está vazio. Se a bomba não está funcionando e o tanque está vazio, eu já sei quando é que vai faltar água. Vai faltar água daqui a um dia, 2 dias, ou então quando está tendo vazamento, ele me avisa tudo. Isso já existe. Isso não é novo não, pessoal. Isso aqui tem 10 anos que isso já existe, tá? Isso aí eu já uso isso aqui há 10 anos nos condomínios, tá? Eu já uso isso aqui há 10 anos nos condomínios, tá? Então isso aqui não é novo. Então isso aí já existe, beleza, perfeito. Então a tecnologia ela vai me ajudar criando memória da manutenção, ou seja, eu tenho um sistema, tenho como guardar o registro do que aconteceu não só na minha gestão, mas nas gestões anteriores. Eu revelo os pontos cegos da operação, ou seja, aquilo que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo, não está sendo feito. Então ele precisa me mostrar isso e vai reduzir os conflitos com as construtoras. Porque existe um dilema aqui com as construtoras muito grande. Porque quando a construtora entrega um prédio novo, ela entrega um manual de manutenção que a partir deles tem que fazer um plano. Só que nem sempre a primeira taxa de condomínio é uma taxa suficiente para fazer todas as manutenções. E aí você cria uma taxa extra. E aí nem todo mundo está disposto a fazer uma taxa extra. Só que quando você decide que vai fazer a taxa extra e consegue que todo mundo, né, banque aquela manutenção para fazer tudo que está no manual, como a construtora ainda não vendeu todos os apartamentos e ela ainda está pagando a taxa de condomínio de todos aqueles apartamentos que ela ainda não vendeu, ela vai ter um aumento também muito grande. Então ela diz assim, calma, não precisa fazer tudo isso não, faz 2/3 disso aqui, diminui um pouquinho. Então fica num dilema. Então ao mesmo tempo que ela quer que você faça as manutenções, você tem que fazer para que ela dê a garantia no seu prédio, às vezes você pode ter situações de, cara, se eu fizer tudo que eu preciso fazer, será que ela vai liberar ou ela vai me barrar? Vai dizer, calma, como é que vai funcionar isso? Eu falo isso porque eu vivo isso em dois prédios hoje de implantação que eu atuo na assessoria técnica assim, com 2 consultoras diferentes e isso acontece. Então, são situações que a gente tem que ter um jogo de cintura para poder fazer pelo menos aquilo que não vai fazer com que o prédio perca a garantia, né? Então a gente prioriza isso aqui. Então a tecnologia ela funciona. Porém, aí eu trago aqui esse texto aqui no final porque eu queria ler ele para vocês, né? É muito importante. A gente usa inclusive hoje IA para poder nos ajudar em várias situações, mas ela não vai substituir nunca o engenheiro e a memória e a sua experiência para saber se a IA está fazendo algo errado ou não. Alguém tem que criticar a IA. Porque a IA, ela alucina, ela faz coisas que não deveria falar, ela viaja, coloca a pontuação errada, enfim, várias coisas. Se eu não tiver um engenheiro experiente para poder fiscalizar isso, eu corro o risco de estar assinando um documento, em que eu sou o responsável técnico, que vai gerar problema lá na frente. Então, a tecnologia não substitui o método, ela amplifica o que existe. Olha que interessante. Se o inventário não foi feito, as rotinas não foram levantadas e os contratos não prevêem a geração de evidência, o software só vai aumentar a bagunça com mais velocidade. Pô, o computador de vocês é um exemplo. Vocês não têm ninguém para organizar o computador de vocês e todo mundo é cheio de pasta na tela de entrada, né? A tela de entrada e todo mundo, né? O painel de trabalho, a área de trabalho, todo mundo é cheio de ícone. Por que aquilo ali? Porque ninguém organiza, não tem ninguém dizendo para você como tem que organizar. Então, se você não fizer isso aqui, vai dar problema também. E o mesmo raciocínio para inspeção. Você pode encher o laudo de drone, termografia, raio-x, mas a palavra final sobre o diagnóstico continua sendo o conhecimento e a experiência do engenheiro. De nada adianta um belo documento com resultado de exames sem um médico perspicaz para poder relacionar os números no resultado preciso. Você pode até botar IA para fazer, mas será que o diagnóstico dela está certo? E finalmente há um ganho que para mim é o maior de todos. A tecnologia cria memória, o dado fica no sistema depois que o síndico sai. E num setor onde a rotatividade é o principal inimigo da qualidade, isso não é conveniência, é uma mudança radical. Os prédios, o síndico muda toda hora, então se eu não tiver algo que seja a prova da rotatividade dos síndicos, ele não vai funcionar. E é esse o objetivo do plano de manutenção. Então, finalmente, o prédio não fala.
A inspeção predial é o único jeito de ouvir o silêncio da edificação. O maior inimigo da manutenção predial no Brasil não é a falta de dinheiro, nem a falta de norma. É a perda de memória em cada troca de gestão. Por isso, faça, registre e prove. Manutenção que não deixa rastro, morre junto com o seu mandato. Segue aqui para mais dicas. Muito obrigado, pessoal.